Olá, alunos! O objetivo desse vídeo é orientá-los para a realização do roteiro de estudos de matemática. O assunto grandezas de medida, na qual será abordado a unidade comprimento, a unidade tempo, temperatura, área, capacidade e volume. Então, essas são as grandezas de medidas que serão estudadas nesse roteiro de estudo. O link desse vídeo ficará disponibilizado nesse espaço aqui. E os demais links estão relacionados às aulas do Centro de Mídia. É muito importante que vocês assistam para o entendimento do assunto. A primeira parte do roteiro é somente para leitura, não precisa copiar. É o entendimento do assunto. Nós temos aí o primeiro tópico, é comprimento no sistema métrico decimal, onde a unidade principal é o metro. Toda vez que avançamos unidade à sua direita, nós fazemos a multiplicação por 10. E toda vez que precisamos voltar, então vamos para a esquerda, nós fazemos a divisão por 10. Então, toda vez que a gente precisa deslocar unidades, a gente precisa multiplicar, certo? Então, caso eu precise avançar casas, eu preciso utilizar a tabela para que eu consiga encontrar o valor. Então, aqui, 38 centímetros. Então, aonde está a unidade centímetro? A unidade centímetro está aqui. Eu preciso voltar para o metro, certo? Então, eu preciso andar 2 casas. Então, eu vou dividir o 38 2 vezes por 10. Ou vocês podem pensar da seguinte forma: eu tenho 38, eu preciso voltar 2 casas, eu vou andar 2 casas e colocar a vírgula. E aí eu terei a unidade que era em centímetro, agora em metro. Ou seja, elas ocupam o mesmo espaço, mas representadas de forma diferente, tá certo? Vamos supor que eu quisesse partir do metro para o centímetro. Em vez de eu dividir por 10 2 vezes ou dividir por 100, eu vou multiplicar por 100. Então, se eu estou para o metro e eu quero ir para o centímetro, basta eu multiplicar por 100. Se eu estou no centímetro e eu quero ir para o metro, eu vou dividir por 100. Mas por que isso acontece? Por que é 100? Porque entre o centímetro e o metro eu tenho 2 casas, então 2 zeros, certo? Se eu quisesse do centímetro ir para o quilômetro, eu teria que andar 1, 2, 3, 4, 5. Então eu iria dividir por 100 mil, certo? Por quê? São 5 casas para voltar do centímetro para o quilômetro. E se eu quisesse ir para o quilômetro, do quilômetro para o centímetro, como está aumentando, é multiplicação. Então, eu multiplicaria por 100 mil. Por quê? Eu tenho 5 zeros no número 100 mil. Depois nós temos a medida de superfície. Nela, nós encontramos a área tanto do retângulo, que é comprimento vezes largura, quanto do quadrado, que é lado vezes lado. O volume também é dado. Como que encontramos o volume de um determinado bloco retangular? Fazemos a multiplicação do comprimento pela largura e pela altura, certo? Então, conseguimos encontrar os valores do volume. Para que utilizamos essas unidades? Porque toda vez que falamos de área, as conversões elas são dobradas, enquanto que lá no comprimento nós tínhamos a multiplicação por 10 ou a divisão por 10, acrescentava uma casa, 1 zero. Aqui, de uma casa para outra, nós vamos multiplicar por 100. Então, se eu tenho 1 metro quadrado e eu quero ir para o centímetro, eu vou andar 2 casas, então eu vou colocar 2 zeros para a primeira casa, 2 zeros para a segunda casa, certo? Então, eu vou multiplicar por 10 mil, certo? Ou vocês podem pensar o seguinte: eu tenho 1 metro, eu quero ir para o centímetro,
eu vou andar 2 casas, então eu vou acrescentar 2 zeros. E aí eu tenho a unidade centímetro, ou seja, 1 metro quadrado é igual a 10.000 centímetros quadrados. Vamos supor que a gente tivesse valores, 35 metros, e a gente quisesse transformar esse valor em centímetros quadrados, ou seja, eu precisaria transformar essa mesma medida em uma outra unidade. Então, do metro para o decímetro, eu ando uma casa, do decímetro para o centímetro, eu ando outra casa. São 2 casas. Então, eu acrescentaria 2 zeros para a primeira casa, 2 zeros para a segunda casa. Então, como ficaria o meu valor? 350.000 centímetros quadrados. O valor da área aumentou? Não, só a forma de representar, tá bom? Então, eu deixei de representar em metro e passei a representar em centímetro. A forma, o tamanho não mudou. O que mudou foi a representação, a unidade, tá certo? Mas o espaço é o mesmo. E aqui nós temos os valores quando estão em volume, certo? Então, o comprimento, ele tem uma única dimensão, que é a largura, certo? Então, eu vou multiplicar ou dividir por 10 toda vez que eu quero transformar. A área, ela tem 2 dimensões, ela tem comprimento e largura. Então, toda vez que eu quero transformar na área, ou eu multiplico por 100 ou eu divido por 100, certo? O volume, ele tem 3 dimensões, porque ele tem o comprimento, a largura e a espessura, certo? No volume, nós temos também a espessura. Então, aqui, ó, comprimento, largura e altura. Então, são 3 dimensões. Então, para cada mudança de unidade, eu preciso ou multiplicar por 1000 ou dividir por 1000, certo? Então, quando eu for transformar de uma unidade para outra, ou eu multiplico por 1000 ou eu divido por 1000. Então, se eu estou no metro cúbico e eu quero ir para o decímetro cúbico, eu vou fazer vezes 1000. Se eu estou no decímetro cúbico e eu quero ir para o centímetro cúbico, vezes 1000. Mas vamos supor que eu queira ir do metro para o centímetro, eu vou multiplicar por 1000 2 vezes, certo? Então, eu vou multiplicar por 1.000.000, tá bom? Então, dá valores bem grandes quando estamos falando em volume, por conta dessa proporção, tá certo? 1000. E aqui temos a conversão da unidade de tempo, que também é algo trabalhado na nossa apostila. Então, quando eu quero transformar hora em minuto, eu multiplico por 60. Por quê? 1 hora é a mesma coisa que 60 minutos. Quando eu quero transformar minutos em segundos, eu também multiplico por 60. Por quê? 1 minuto é a mesma coisa que 60 segundos. E quando eu quero transformar o contrário, divide, certo? E aqui chegamos na atividade. Agora, responda as questões abaixo na apostila Aprender Sempre, volume 2, ou responda no caderno. Não precisa copiar, é só resposta. Atividade no Aprender Sempre, volume 2, página 57. Tomando como uma unidade o lado do quadradinho A, então aqui eu tenho o quadradinho A, o lado dele, certo? É uma unidade, certo? Observe cada figura de malha quadriculada e aí complete a tabela, certo? Então, eu quero saber a área da figura A, o perímetro da figura A área da figura B, o perímetro da figura B e assim por diante, certo? O que é a área? A área é lado vezes lado, certo? Eu sei que a figura A é o lado 1. Então, eu vou fazer 1 vezes 1, que dá 1. Então, a área da figura A é 1
certo? Como a unidade aí a gente pode chamar de U, podemos chamar de U, certo? Ficaria U ao quadrado, mas vamos deixar o 1. Qual é o perímetro? Perímetro, gente, é a soma dos lados, certo? Soma dos lados. Eu sei que o lado é 1, mas eu tenho 4 lados. Então, qual é o perímetro da minha figura A? 4, certo? Agora vamos para a área da figura B. Olha, eu tenho lado 1, 2 e aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 2 por 7. 2 vezes 7, 14. Se vocês acharem mais fácil, conta, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Qual será o perímetro, gente? Eu vou contar quadradinho por quadradinho. Os seus lados, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, perímetro, 18. Vocês farão isso com todas as figuras. Vocês vão contar quantos quadradinhos tem e os seus lados. Então, o seu contorno, o perímetro é o contorno, tá bom? Então, aqui eu andei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu estou contornando e ao mesmo tempo somando o seu perímetro. Na página 58, nós temos o exercício 7. De acordo com as informações disponíveis em um site, a quantidade de telhas usada por metro quadrado varia de acordo com o modelo de cada uma das telhas, cada uma delas. Então, o tipo de telha romana, certo? A quantidade de telha por metro quadrado. A cada metro quadrado, eu terei 16 telhas. A telha italiana, a cada metro quadrado, eu terei 14 telhas. A telha francesa, a cada metro quadrado, 16 telhas. A portuguesa, 17 telhas por metro quadrado. E a americana, ela é menor porque vem 12, ela é maior, desculpa, vem 12,5 peças por metro quadrado. E aí a pergunta, observa as principais telhas mostradas na tabela e aí continuação responda. Quantas telhas serão necessárias para fazer um telhado retangular de 10 metros por 15, usando cada um dos tipos de telha da tabela? Então, o que significa, gente, um telhado retangular 10 por 15? Ele tem o comprimento dele sendo 10. Só um momentinho. Olha, não pegou. Então, ele tem aqui o seu comprimento 10 e a sua largura 15, certo? 15 por 10. Como que eu vou saber a área desse desenho? Eu vou fazer o comprimento vezes a largura, certo? Então, a área do retângulo é 10 vezes 15, 150 metros quadrados, certo? Agora eu quero saber quantas telhas eu vou usar para que eu faça o preenchimento dessa área de 150 metros quadrados, certo? Então, é só continha de vezes que vocês vão precisar fazer aí, certo? Então, por exemplo, para saber quantas telhas do tipo italiana serão necessárias, vocês vão multiplicar o número de telhas por metro quadrado pela área do telhado. Então, no caso, a italiana são 14, vocês vão fazer 14 vezes 150, certo? 14 vezes 150. E aí, vocês vão achar a quantidade de telhas do tipo de telha italiana. Para vocês saberem a romana, 16 vezes 150. E aí, vai dar a quantidade de telhas romanas. Então, é isso que vocês farão, dado que já foi achado a área, certo, desse retângulo, desse telhado retangular, tá bom? Francesa, 16 vezes 150. Portuguesa, 17 vezes 150. E assim, vocês farão todas as contas
12,5 vezes 150, para descobrir a quantidade de telhas em cada caso, tá bom? Página 60. Vamos pensar, quantos minutos tem uma hora? Então, vocês vão escrever aqui, ó, quantos minutos tem uma hora? Quantas horas tem um dia? Quantos segundos tem um minuto? E 550 segundos, 550 segundos, são quantos minutos? E segundos, certo? Vocês também, são contas aí de raciocínio lógico, tá certo? Eu vou deixar para vocês deduzirem, tá bom? Então, quantas casas de 60 minutos cabem aqui no 560 e ainda quanto sobra em segundo, tá certo? O exercício 2. No exercício 2, vocês precisam analisar a situação aí. Há 2 estacionamentos disputando a clientela no bairro Vila Esperança. Vejam os anúncios e compare. Estacionamento A, pague apenas R$ 5,00 cada hora. Estacionamento B, pague apenas R$ 3,00 cada meia hora. Primeira pergunta. Uma recepcionista vai deixar o carro no estacionamento das 8h30 às 9h45. Ela está em dúvida. Será mais barato estacionar no estacionamento A ou no B? Como que vocês vão fazer? Vocês precisam fazer a continha para o A, a continha para o B e ver qual compensa mais, qual ficará mais barato. Lembrando que ele vai entrar às 8h30 e vai sair às 9h45. Então, qual é esse tempo? Das 8h30 às 9h45. Vai dar 1 hora? Vai dar menos de 1 hora, né? Se der 1 hora, quanto que ela vai pagar? Então, vamos supor que mesmo que ela não fique 1 hora, quanto que ela vai pagar? R$ 5,00? Mas e aí? A cada meia hora, vai dar mais de R$ 5,00 ou não? Então, vocês precisam fazer as contas para saber. B. Um estudante universitário precisa estacionar o carro por 2 horas e 40 minutos. Qual dos 2 estacionamentos ele deve escolher para que o preço seja mais barato? Então, a mesma coisa, vocês precisam analisar as 2 situações e ver qual sai mais vantajosa, tá bom? Página 61. Fernando é editor e faz a edição de um programa de TV. O programa está organizado em 4 blocos, com um total de 14 minutos. Então, o total é 14 minutos. Quando acontece estouro de tempo, ele precisa fazer cortes. Veja no quadro os tempos do programa de hoje. A estouro, ou seja, a soma de todos esses tempos é igual a 14 minutos ou mais de 14 minutos, certo? Ou mais de 14 minutos. Se for igual, o que acontece? Não houve estouro do tempo, certo? Ou seja, ele conseguiu gravar o seu programa dentro do tempo necessário. Se passou de 14 minutos, certo? Significa que houve estouro de tempo e ele vai precisar fazer a edição. Então, vocês precisam saber aí, se somando todos esses tempos, de minuto com segundo, se vai dar mais de 14 minutos ou não, tá bom? Item B. Ele está editando o programa de amanhã. Os 3 primeiros blocos terão essas durações: 3h50, 3h12 e 3h34. Qual deve ser a duração do 4º bloco? Ou seja, eu quero saber, somando o primeiro bloco com o segundo, com o terceiro, vai dar um tempo. O que falta para dar 14 minutos? Então, esse será o 4º bloco, o que está faltando para 14 minutos, certo? Então, considerando que o primeiro é 3 minutos e 50, o segundo 3 minutos e 12, o terceiro 3 minutos e 34. Qual será o 4º para que dê 14 minutos? Tá certo? Exercício 4.
Diariamente partem 4 ônibus da cidade de Flores com destino à cidade de Sorriso. Qual é a viagem de duração mais rápida? Então, aí vocês precisam analisar cada uma das viagens. Então, temos o ônibus A, o ônibus B, o ônibus C, o ônibus D, os horários. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu sair às 10h10 da noite e chegar às 6h45 da manhã, qual será o tempo? Então, vocês vão ter que contar: 10 da noite, 11, meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Às 6h10 vai dar 8 horas, certo? Agora eu preciso das 6h10 chegar às 6h45. 10, 20, 30, 40, 35 minutos. Ou seja, o ônibus D, ele gasta 8 horas e 35 minutos para chegar ao destino. Vocês farão isso com todos os ônibus e verão aí qual foi o que teve o tempo menor, que será o de duração mais rápido, tá bom? Página 63. Durante a pandemia do coronavírus, o aparelho utilizado pela maioria dos locais é o termômetro infravermelho, que mede a temperatura através da testa ou do pulso, mantendo certa distância entre os corpos. A utilização dele é simples. Caso o termômetro apite, significa que a pessoa está com febre e não poderá entrar no estabelecimento. Acima de 37,8 é considerado febre. Então, aí, vamos ver a situação, certo? Ao aferir a temperatura de alguns operários numa fila, o termômetro digital registrou o seguinte: operário A, 36,8, operário B, 35,9, operário C, 37,9, operário D, 37,7, operário E, 36,5. Analise e responda. Observando a temperatura do operário A, quanto falta para atingir a temperatura considerada febre? Então, lembrando que a febre, para estar em febre, precisa estar com 37,8. Quanto que o operário A tem? Ele tem 36,8. Quanto que falta para dar febre nesse senhor, nesse operário A? Questão B. Qual é a temperatura e o operário que apresenta sintomas de febre? Então, vocês vão observar aí quem está com sintomas de febre. Questão C. Qual é o operário que está mais próximo de atingir a temperatura limite de 37,8? Ou seja, não atingiu, mas está bem próximo. Então, é só analisar as informações e responder com respostas curtas e breves, tá bom? Página 64. Na página 64, nós temos o exercício 4 e 5. Eles falam sobre grama e litro, tá bom? Não foi colocado o resuminho, mas tem um vídeo do Centro de Mídia que pode orientar vocês. Observe os ingredientes da receita a seguir e responda. Nessa receita, há alguma medida de massa? Em qual unidade ela está expressa? Então, vocês vão procurar aí o que tem em grama, né? Quantas gramas de fubá seriam necessários para fazer 3 polentas? Então, se eu triplicasse a receita, né? Quanto daria? Exercício 5. Leia atentamente as informações abaixo e responda. A cada tonelada de papel reciclado, economizam-se 26 mil litros de água, 10 mil litros de óleo e cerca de 17 eucaliptos. No Brasil, o consumo de papel e papelão gira em torno de 4,6 milhões de toneladas por ano. Identifique as grandezas e unidades de medidas que aparecem no texto. Então, tem aí litro, mililitro, né? Temos aí a grandeza tonelada. Então, vocês vão analisar todas as grandezas que aparecem nos seus valores. Expresse o consumo anual de papel e papelão dos brasileiros em quilogramas. Então, vocês precisam ver aí qual foi a informação dada, né? Então, a cada tonelada de papel, aí depois fala que o que gera, né, o consumo de papel por ano, e vocês precisam representar isso em quilograma. Expresse o consumo anual de papel e papelão dos brasileiros em quilogramas, tá bom?
Página 66 e 67, a gente entra em volume e capacidade, tá bom? Em uma granja, um reservatório tem a forma de um paralelepípedo e suas dimensões são 5 metros, 4 metros e 3 metros. Quantos litros de água podem ser armazenados nesse reservatório? Então, que conta eu preciso fazer para achar o volume, certo? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso multiplicar as dimensões, tá bom? Exercício 4. Para comemorar o seu aniversário, Pedro foi ao mercadinho do bairro comprar meia dúzia de garrafas de 1 litro, mas só havia garrafas com 237 ml e 600. Quantas garrafas de cada tipo ele deve levar para ter a quantidade desejada? Então, ele queria meia dúzia de garrafas de 1 litro. Então, na verdade, meia dúzia são 6. Então, ele quer 6 litros de refrigerante. Então, que contas eu posso fazer com as garrafas de 237 ml e 600 para se aproximar dos 6 litros? Na página 67, a água consumida em muitas cidades é cobrada da maneira apresentada na tabela a seguir. Então, nós temos aí os primeiros 20 metros cúbicos, quais serão os valores? Dos 20 metros cúbicos, quais serão os valores? De 20 aos 40, né? Metros cúbicos, o valor. E se passar de 40 em diante, qual é o valor por metro cúbico? Diante disso, vocês precisam responder. Quanto paga uma família que consome 22 metros no mês? Então, aonde está o 22, gente? O 22 está entre o 20 e o 40. Então, qual será o preço por metro cúbico? 75, 0,75, certo? Então, o que vocês precisam fazer? 22 vezes 0,75. Esse será o preço pago por essa família. A família que consome 44, ela está acima de 40. Então, eu vou multiplicar por 0,75? Não, eu vou multiplicar por 1,36, tá? Então, 44 vezes 1,36. E aí, a C, vocês também precisam encontrar. O último exercício é um exercício de raciocínio lógico ligado ao SARESP, sobre questões do SARESP. Ele eu não farei a leitura e não darei orientação. Vocês que precisam fazer a interpretação e escolher a alternativa correta. E lembre-se de fazer e enviar para o seu professor de matemática até o dia 28 de maio. Qualquer dúvida é só chamar. Muito obrigada!